Vamos começar o Neural. O Neural, ele é uma engine de desenvolvimento. Existem muitas outras, como eu já falei posteriormente. Os objetivos de trabalhar com o Neural aqui é que a gente vai aprender a trabalhar com documentação. A gente vai ver como é que a gente passa para o Neural, que a gente especifica. A documentação é amplamente usada na indústria, então, independente de engine, independente de linguagem de programação, provavelmente você vai ter que criar uma documentação. Pelo menos essa é a ideia, né? Você facilitar a sua vida fazendo documentação. Bom, você vai aprender a desenvolver jogos eletrônicos, e nós vamos desenvolver conceitos de jogos, como eu havia falado. Os tópicos aqui abordados. Vou dar a introdução da UDK, vou demonstrar games desenvolvidos com a UDK. Vou passar um tópico sobre produção de jogos. Como eu disse, eu vou falar sobre GDD, que é a documentação que a gente faz, significa Game Design Document. Vou falar sobre beginners, a interface, modelagem no UDK, aspectos e criação de jogos com base em um GDD. Também nós vamos conhecer um cenário sobre um conceito, né, para você entender por que projetar um jogo antes de fazê-lo. Bom, a UDK é uma framework de desenvolvimento de jogos completa. Todas as ferramentas que você precisa para criar jogos, visualizações avançadas e detalhamento de simulação 3D foram criadas pela Epix e introduzidas nessa engine. Então, praticamente, tudo que a Enox teve de necessidade no desenvolvimento de seus jogos, ela colocou na UDK. A UDK é para qualquer tipo de pessoa. Isso que é o interessante, o conceito do uso da UDK. Ela não é para um programador, para um design. É para você mesmo. Essa pelo menos é a ideia da UDK. Porque ela é usada por desenvolvedores de jogos, mas também por pesquisadores de diversas áreas, estúdios de televisão, artistas e estudantes. Ou seja, a aplicação da UDK não é só para jogos, é para simulações, entre outras coisas que você pode fazer em ambiente virtualizado. Se você tiver uma ideia que precisa ser trazida à vida, né, em um monitor, a UDK é uma boa opção. Por que a UDK? O UDK ela tem inúmeros lançamentos, ou seja, é uma ferramenta que sempre está se atualizando e tem muitos prêmios, né? E é considerada uma das melhores, né, devido a esse número de prêmios. Esses prêmios são justamente de classificação de ferramentas. Bom, o licenciamento da UDK, o uso da UDK para fins não comerciais é gratuito. No caso do nosso curso, como ele não gera renda, né, ele é gratuito automaticamente. Bom, se você estiver indo usar a UDK para qualquer fim comercial, né, qualquer forma que não seja especificamente autorizado no contrato da licença, aí vocês vão ter que entrar no sitezinho para estar vendo isso. Você deve concordar com os termos comerciais apropriados, que lá vai falar de vários tipos de modelo, né? O que acontece quando você dá treinamento, o que é uma licença comercial. Aí você pode ir lá ver os termos. É só ir no site da UDK, vocês busquem no Google lá. Bom, obter uma licença comercial. Pagamento de $99, concedendo uma rentabilidade de $50 mil. Ou seja, se você for usar um game, pelo menos assim, nesse tópico aqui, nessa parte da licença, é o que eu posso explicar para vocês com maior facilidade se você um dia for fazer um jogo para vender. Você paga $99 e você concedido a você uma rentabilidade de $50 mil, né? Então é assim, você paga $99, aí o que você faz? Você faz o seu jogo, aí você vende. Então até $50 mil, você não vai pagar mais nada, só pagar royalty nenhum na primeira venda, entendeu? Então você ganhou 25 mil em um mês, mais 10 no outro, você não vai pagar nada. Aí após você rentabilizar 50 mil, o próximo rendimento neste valor requer um pagamento de 25% em royalties. Como assim?
Os primeiros 50 mil é seu, vamos dizer assim. Os próximos 50 mil, 25% ele é monetarizado para a Epic Games. Mas eu posso falar que para ganhar 50 mil num jogo é bastante venda. Então provavelmente também pela facilidade que a ferramenta dá, pelo menos isso é conceito de cada um, 25% pode vir a ser ou não muito. Então é isso que a gente vai estar vendo. Bom, jogos desenvolvidos com o DK. Esse aqui eu joguei, muito bom, que é o Batman Arkham City. Ótimos gráficos. E também tira aquela dúvida da galera, só vou fazer só jogo de tiro no DK. Não, né? Claro que o DK tem algumas coisas que chamam bastante atenção, né, em jogos, uma similaridade, movimento de câmera, para mim pelo menos. Então, outro jogo é o Mass Effect, muito irado também. Então, assim, em qualidade gráfica, pô, a UDK não deixa a desejar. Aqui um jogo interessante, né, e bem diferente, que é o Cop Filter, né? Cop Filter. Um jogo de helicóptero. E é muito interessante, né? É um jogo de tiro totalmente diferente, é em 3D. Pô, é um conceito bastante interessante. Porque se você quiser fazer um Mario, uma coisa 3D misturado com 2D, que você vai andando, olha só que show que fica. Pô, aqui é um jogo que eu apaixonei, que é o Borderlands. O Borderlands é um jogo que a textura, né, das coisas parece um desenho animado, né? Isso aqui é uma forma de renderização em 3D. Se eu não estou enganado, você pode fazer o 3D Max, ele consegue gerar esse tipo de renderização, consegue gerar esse tipo de... E você configura na UDK direitinho, iluminação apropriada para dar esse efeito. E foi um jogo de muito sucesso. Fable The Journey. Quem viu a série Fable da Microsoft, né, sabe como é que o jogo é incrivelmente bem feito e foi usada a UDK e sabe a qualidade gráfica que ela tem. Um jogo que não deve estar aqui, mas é o mais famoso assim da UDK em relação à Microsoft, em relação ao Windows, é o Gears of War. Não sei se eu lembrei de colocar. Tá, outro jogo interessante é o Medal of Honor Airborne. Também muito bacana. Não botei o Gears of War, mas vocês podem caçar Gears of War, né, máquinas de guerra, que vocês vão ver que é um jogaço. Produção de jogos. Produzir jogos não é tarefa fácil, mas ao longo dos anos foram criadas ferramentas, técnicas e modos de tornar essa tarefa mais fácil, que é a casa do DK, produtiva e até mesmo divertida. Bom, a parte de diversão, quando a gente faz jogos, tem partes que é massa, você fica comparando cor, você fica muito bacana mesmo. Mas tem partes que são chatas, infelizmente. A do GDD é uma delas. A primeira coisa a se saber é que um projeto de jogo eletrônico poderá envolver muitas pessoas. O maior problema dos jogos hoje, pelo menos que eu tenho visto, é que todo mundo tenta fazer sozinho. É um erro, é um tiro no pé, você não vai conseguir. Tipo, não um jogo grande, você quer vender um jogo, porra. Fazer um jogo vendável, comercial, sem ter a opinião de outra pessoa, é muito difícil, né? Mas não agora, né? Agora vocês vão poder treinar e tal, né? Não vão pensar muito em ganhar dinheiro agora, mas no futuro eu vou estar assim, falando de como é que funciona direitinho. É a ideia, pelo menos. O que você precisa ter em mente é que você não precisa arcar com a responsabilidade de desenvolver um jogo sozinho. Esse é o negócio. Você pode ficar tranquilo, se você gosta de design 3D, pô, investe em 3D, cara. Se você gosta de animação, investe em animação. Porque no final das contas, você vai se encaixar em algum grupo tendo essa habilidade, né? O que acontece em qualquer empresa, tanto de software como jogos. Aquele cara, por exemplo, que programa melhor, vai ficar na parte de programação, independente se é de jogos, né? É a mesma coisa, o cara que desenha melhor vai ficar na parte de interface ou... É assim, é de acordo com a sua melhor habilidade, dá para montar uma equipe. Sempre vai ter um cara que gosta mais de programação, um cara que gosta mais de desenho, um cara que gosta mais de... O interessante é você juntar essas pessoas para montar um grupo eficaz. Bom, boas práticas para você que está começando seriam: bom, estudar, né?
Eu não vou ter a resposta para todas as suas dúvidas, mas eu vou tentar responder. Pode perguntar lá no nosso Face, né? Depois nós vamos ter o site, vai ser até melhor. Aprimorar todo tipo de conhecimento sobre jogos, né? Não é porque eu não gosto de programação que eu não vou dar uma estudada numa coisa diferente. A gente tem que ser curioso também. Não pode ficar contando só com o curso, né? Bom, fazer cursos específicos, se for possível, né? Fazer outros cursos. Juntar-se com pessoas que também pretendem desenvolver jogos. É 10 isso aí. Tentar estágios em empresas de jogos. Mande seu currículo. Eu já mandei. Funciona até, eles respondem. E seja persistente. Manda para várias empresas. Seja persistente consigo mesmo em relação aos outros itens aí das nossas boas práticas. Você se tornará um grande desenvolvedor de jogos apenas... Você não se tornará um bom desenvolvedor de jogos apenas por ser bom em UDK, ou em 3D, ou em qualquer ramo de atuação. O bom desenvolvedor ou distribuidor, ou seja lá o que você quer fazer com jogos, é aquele que atende à demanda de mercado. Agora sim, vamos falar de grana. É aquele cara, velho, que... É o que eu falo, né, com meus alunos na minha monitoria. Você tem que aprender a programar, não a linguagem de programação, né? No caso da monitoria de Java. O cara não tem que saber Java, ele tem que saber programar, ele tem que saber arquitetar, ele tem que saber lógica, ele tem que pensar, entende? É a mesma coisa, jogos você tem que saber arquitetar, por isso que o GDD, né, a nossa documentação é importante. A documentação tem que ser tão boa de forma que eu consiga pegá-la e entender todo o seu jogo sem ao menos ele estar pronto. Ou chegar o mais próximo disso. Essa é a ideia da documentação. Bom, não sei programar, não sei desenhar, só ler, escrever. Mesmo assim, amo jogos e eu quero aprender, Fernando. É possível? Sim, na verdade, faz tempo que a indústria resolveu este problema de pessoas geniais, com muita ideia e sem nenhuma prática. É o que acontece quando a gente forma, né, e vai arrumar um emprego, né? O cara fica lá te treinando, é a mesma coisa. Mas uma coisa que a empresa não pode te dar é desenvolver o seu conceito do que é um jogo. Como assim? O conceito de um jogo, por exemplo, você tem o Mario. Tá, qual o conceito do Mario? Aí você pensa, como assim? Criar o conceito de um jogo é falar o que ele é. Na época, o cara que fez o Mario, né? Takaguchi, eu não lembro o nome direitinho. Ele conceituou o jogo com um desenho bem simples. Ele desenhou um encanador e disse que esse encanador tinha que salvar uma princesa e tinha um macaco lá que pegou ela. Ou seja, ele conceituou um ritmo, né? Uma transição de um jogo. Ou seja, ele definiu. Isso que é conceituar. Definiu o Mario. Bom, a gente faz isso hoje. A indústria inventou o famoso GDD. A gente faz uma documentação específica para um jogo.